manifeste. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos o nosso boa tarde. Damos início a essa audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para discussão da matéria referente ao projeto de lei 02119, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2020. Gostaria de agradecer a presença do vereador Paraná, né, que eu já convido, na hora que ele chegar aqui também, por favor, vereador Paraná, membros da comissão, a compor com a gente. Gostaria de agradecer a presença dos outros vereadores também, da vereadora Neide, vereador Vitor Bini, vereador Márcio, vereador Josimar, o presidente Sérgio também, que se encontra presente. Gostaria de agradecer aos diretores do Departamento da Prefeitura, ao subtenente Júris pela presença. É uma honra ter o senhor aqui. Seja bem-vindo à nossa Casa de Leis. Convido para sentar-se à mesa os diretores, né, o Marcos Antônio Rosolém, e o senhor Almir Martinez. Desde já agradeço a presença também. Um de cada lado, hein? Umzinho de cada lado. Bem mesmo. Obrigado. Inicialmente informo que o prazo de emendas ao projeto iniciou-se no dia 10 de junho e será encerrado amanhã, dia 19 de junho. Além do recebimento de emendas, a esta comissão cabe a realização de audiências públicas e análise dos projetos orçamentários, finalizando o seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria. Assim, essa audiência pública é realizado em cumprimento ao estabelecido no Estatuto das Cidades, Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual, em seu artigo 4º, inciso 3º, a linha F, determina que a gestão orçamentária participativa é um dos instrumentos da administração municipal e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. O artigo 44 do Estatuto das Cidades ainda prevê a realização de debates, audiências e consultas públicas, como condição obrigatória para aprovação das propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. A título de informação, esclareço que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é o instrumento por meio do qual o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, estabelece as principais diretrizes e metas da administração pública para o prazo de 1 ano. A LDO estabelece um elo entre o Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei Orçamentária Anual, uma vez que reforça quais programas terão prioridade na programação e execução orçamentária. Também quero agradecer aqui a presença dos atiradores. Obrigado, vocês são bem-vindos aqui, e ao público presente. Conforme disposto na Constituição Federal, compete à LDO traçar diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício subsequente à sua aprovação, assegurar o equilíbrio fiscal das contas públicas,
dispor sobre alteração na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Fora as exigências constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou as atribuições da LDO, conferindo ao papel de apresentar os resultados fiscais de médio prazo para a administração pública. Assim, o objetivo desta audiência é explanar à população os planos do governo municipal que irão embasar a Lei Orçamentária de 2020, de maneira que o cidadão possa ficar inteirado a respeito do que interessa à sociedade e ao município. Agora eu convido os senhores a olharem, né, para uma das TVs, ficar mais próximo de vocês, que eu vou passar um vídeo, tá, explicando exatamente o que significa essa questão orçamentária. Então, por favor. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho, nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gás, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras.
O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. E também é importante saber que, para as leis orçamentárias dos estados e municípios, valem os prazos definidos na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do Município. Já deu, acho que, para entender já, né, que agora ele está repetindo, mas essa lei, a explicação ela é geral, né? Também quero enaltecer a presença aqui do vice-prefeito, Júnior Clemente. Seja bem-vindo. Eu gostaria de convidar o subtenente Júlio a compor a mesa aqui também com a gente, tá? Que vai ser uma honra para a gente aqui também. E o vice-prefeito também eu convido para estar com a gente aqui. Ele vai pegar uma cadeira ali, tá bom? Fica à vontade. Vamos dar continuidade. Por tratar-se de assunto extremamente técnico no âmbito financeiro e orçamentário, esta comissão convidou os diretores de departamento da Prefeitura Municipal para fazerem algumas considerações acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em pauta, bem como responderem às dúvidas que, porventura, por parte dos vereadores e dos munícipes. Assim, nesse momento, convido os senhores Marcos e o Almir para fazerem uso da palavra, explanando para a gente a questão do projeto em análise.
Fique à vontade. Boa tarde. É um processo, né, como foi visto no vídeo. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite feito por esta casa, a oportunidade, né? A gente segue os trâmites que o próprio Tribunal de Contas e a lei nos coloca, de forma que no dia 15 de maio de 2019, a Prefeitura também já realizou uma audiência pública sobre a proposta inicial, respeitando, né, todo o trâmite do PPA, depois a Lei de Diretriz Orçamentária, e depois o próximo instrumento será a LOA, que deverá ser encaminhado também para essa casa, aí sim fazendo toda a distribuição por atividade da proposta aqui sendo trabalhada através do projeto de lei número 021, que tramita pela casa. Nesse momento, a gente está estabelecendo as diretrizes, né, as propriedades e metas da administração, que já são as que constam no PPA. De uma forma orçamentária, ela parte do princípio de uma totalidade, onde todos os entes envolvidos, que aqui estão o município, a Câmara Municipal e o Instituto Municipal de Previdência, né? Então, nesta peça orçamentária, os três entes são compostos, que é a Prefeitura, o Instituto Municipal de Previdência e a Câmara. Então, de uma forma bem específica e clara, a gente faz uma previsão de receita, no qual que está incluído aí o município e o Instituto de Previdência, que tem suas receitas, e a Câmara, ela não tem receita, ela simplesmente é um ente que recebe já pactuado um valor. E tem a despesa. E esta receita que é prevista é dividida entre esses três entes. Então, nesse momento, a gente trabalha esta situação do valor previsto, respeitando o que está no PPA, que seriam inicialmente a questão dos vínculos empregatícios, os contratos, as despesas correntes de custeio e os investimentos. Tá? É difícil a gente analisar que depois que a gente trabalha a parte de custeio de folha, o custeio para manter a máquina, os contratos, chegando no último elemento de investimento, pouco nos resta com recurso próprio. Aí que a gente busca, durante o exercício, os convênios, os pedidos de emenda parlamentar e acaba envolvendo a Câmara nas aprovações dos projetos, desses recursos novos para poder realizar algum investimento, sendo que o investimento fica com um percentual muito pequeno para trabalhar. Então, a lei das diretrizes orçamentárias LDO, na verdade, ela trabalha tudo que está constando no PPA, que é os 4 anos de governo, que provavelmente também já foi trabalhado junto ao plano de governo quando instituiu o prefeito na sua campanha, né, que trabalhou, que ele precisaria trabalhar. E a gente vem trabalhando, como é a própria regra do tribunal, com um valor bem próximo da realidade. Não adianta mandar uma LDO com um valor muito acima do que o município realmente pode arrecadar, porque também depois essa receita não se realiza e você vai ter um grande problema financeiro para pagar as contas, né? Então, a gente trabalha bem próximo de uma realidade para que também possamos fazer. E aí a participação de cada ente, né? Do município, buscando junto ao governo estadual e federal, junto com os vereadores, com seus entes conhecidos por suas siglas partidárias, as emendas e os convênios, para poder realizar algum investimento, alguma busca nesse sentido. Então, agora, aprovada essa questão da LDO, o próximo passo é montar depois a LOA. A LOA, sim, tendo cada atividade, seja educação, assistência social, saúde, aí montar, sim, a diferenciação dentro das atividades que elas envolvem do seu recurso, né? E aí vem as obras, as instalações e o que for nessas audiências coletadas para poder estar junto. Tem também as emendas impositivas que a gente vem trabalhando já há 2 anos, deixando já em reservado na própria LDO um valor de 1,2% sobre a receita corrente do exercício anterior, para que a Casa de Leis, através de seus vereadores, possam incluir no orçamento, através do Código 8, as suas emendas impositivas, as entidades, as ações, sendo 50% reservado a ações de saúde,
Tá? Então, a gente vem respeitando isso há 2 anos já que vem ocorrendo. Tá? Então, praticamente, da parte técnica, eu vou falar nesse sentido e depois, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Agora, o Marcos falará alguma coisa sobre a parte do andamento do planejamento. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer o convite feito. E o que nós temos a preocupação na elaboração do planejamento é tomar os cuidados, e cabe aqui, acho que, salientar para vocês que existe uma preocupação, e isso vem acontecendo, principalmente nas transições de governo, onde o que a gente vem notando, nós temos a preocupação de fazer o orçamento, e quando se trata de receita, principalmente nessas transições de governo, e a gente já está sentindo isso, não só nós, como prefeitura aqui de Paraguaçu, mas todas as outras prefeituras, a receita que é destinada, porque a receita ela é composta da parte municipal, do que vem das arrecadações aqui, vem uma parte do Estado e uma parte do governo federal. E o que nós temos notado que, principalmente na transição de governo, e a gente vem percebendo isso, a parte do governo federal, principalmente, as receitas que até então vinha dentro de uma conjectura, dentro de um planejamento, onde se tinha uma premissa de um certo valor, nós estamos notando que esses valores vêm diminuindo mensalmente. E nos últimos meses, inclusive, principalmente do federal, nós estamos notando que os valores vêm assim vertiginosamente caindo, e isso atrapalha muito dentro daquilo que foi traçado, dentro da perspectiva das nossas receitas, para poder estar cumprindo com todas as despesas que foram traçadas, né? Então, esse movimento a gente tem que fazer as contas mensalmente, aí, tendo a preocupação de realmente segurar algumas despesas em detrimento dessas receitas estar sendo colocada para as prefeituras de uma forma menor. Então, fica difícil a gente fazer um planejamento e seguir ele à risca, porque essas verbas elas estão diminuindo. Então, esses cuidados a gente tem que tomar, e tem algumas coisas que a gente também fica engessado, e aí é que então existe a preocupação de realmente segurar algumas despesas em detrimento dessas receitas estarem diminuindo. Com relação ao planejamento, a gente procura tomar todo o cuidado, estabelecer algumas prioridades, e depois, dentro disso, compactuar, né, com o legislativo as nossas preocupações e fazer com que o bom andamento exista dentro da cidade. Também vou ficar aberto, tá, às perguntas que, porventura, vierem a ocorrer, e estando dentro da nossa alçada aqui, a gente estará respondendo. Só aproveitando, o tesoureiro aqui da Prefeitura, Paulo Paiva, se quiser fazer uso da palavra também, está convidado, tá? Fique à vontade. Então, vamos prosseguir aqui. Efetuadas as considerações pertinentes, informo que será franqueada a palavra aos presentes para o saneamento de dúvidas exclusivas ao projeto de lei 021/2019. Então, friso, exclusivas a esse projeto de lei, tá? Antes, devo lembrar que o objeto de questionamento, mais uma vez repito, será o conteúdo do projeto em si, cuja cópia foi entregue a cada vereador na sessão ordinária de 3/6/2019,
e também cujo texto encontra-se publicado no site dessa Casa Legislativa para conhecimento da população. Planos e diretrizes que poderiam ou não ter sido inclusos no texto do projeto, como já falado pelo Almir, né, já foram, foi realizada, já esteve na pauta, né, da Prefeitura Municipal, antes mesmo da protocolização do projeto, portanto, discussão ocorrida em momento anterior à presente audiência. Tá? Também assuntos relativos às ações da administração municipal alheias ao projeto, que define as diretrizes para o orçamento de 2020, não são pautas dessa audiência. Então, eu peço aí a colaboração de todos, que as perguntas sejam atinentes ao projeto. Tá? Queria agradecer a presença também de Claudivan, pessoa ativa da nossa cidade aí. Seja bem-vindo, viu? Então, gente, está aberto. Se alguém tiver algum questionamento, fique à vontade. Vereador Vitor Bini. Está sendo transmitido, é melhor falar no microfone. Alô? Oh, beleza. Boa tarde a todos, senhor presidente da comissão, vereador Júnior, membro da comissão, vereador Paraná, os secretários que fazem presente hoje, senhor vice-prefeito, tenente Júlio, muito obrigado pela presença, toda a população também. Como sempre, estamos aqui tentando discutir um pouquinho em relação ao futuro da cidade, e eu gostaria de fazer 3 apontamentos em relação à LDO do ano que vem. A primeira delas é em relação às festas e eventos. Está previsto R$340 mil. A minha curiosidade, eu acredito que de uma grande parcela da população que nos acompanha, é saber se esse dinheiro vai ser para a Expo Paraguaçu ou não. A segunda é que está previsto aqui também, só encontrar o número certinho para não falar bobagem. Estão previstos R$200 mil para ampliar o paço municipal e terminar a reforma da obra. Já foram gastos, pelo que já foi dito para nós por requerimento, um pouco mais de R$2 milhões na obra, fora o dinheiro do seguro. Então, totalizando aí R$3 milhões a obra da reconstrução da Prefeitura Municipal. R$200 mil será o suficiente para concluir essa reforma ou será necessário suplementação? E, por fim, a vereadora Neide, presidente da Comissão de Educação, está aqui ao meu lado, junto com os colegas vereadores, mas, em especial, ela. Tivemos várias visitas nas unidades escolares e nós sabemos da carência que muitas têm de necessidade de obra de infraestrutura. Nós temos 25 escolas municipais, muitas delas precisando de obras de infraestrutura básica, algumas delas. Nós sabemos que os senhores já estiveram em algumas delas para saber, inclusive o Departamento de Engenharia, e está previsto R$100 mil para reformas de unidades escolares. Eu queria saber se já está contemplando todos os problemas dessas unidades escolares e se isso também será suficiente para a realização de todas. Obrigado. Alô? Os 340 mil não está incluso a Expo. Se for ser realizada a Expo, a gente buscará, através de alguma convênio federal, alguma situação que seja possível. A Expo não se realiza com R$340 mil. Esse valor, a gente está para publicar agora um decreto do calendário oficial de eventos do município de Paraguaçu Paulista, em que tem várias festas, várias situações, desde o desfile, aniversário, carnaval, final de ano do Natal, e todos os outros eventos, festa junina, festa de reis, toda a situação, o ciclismo, algumas partes do turismo, campeonatos patrocinados pelo município, algumas particularidades, mas essa situação. Não está aí a Expo. Se essa é a situação da Expo, a resposta é não. Não consta gasto com a Expo Paraguaçu. Se for algo que a economia do momento permita ser realizado, será através da busca de parceiros ou alguma emenda parlamentar que possa vir dar condições de realizar a Expo. Tá?
Com relação à ampliação do passo, eu acho que quando nós entregamos aqueles questionamentos que foram feitos, deve ter ficado algum mal entendido. O projeto do passo é 2 milhões e alguma coisa que você se referiu. Porém, o gasto que nós já estivemos feito no passo foi, se eu não me engano, 800 e poucos mil reais até o mês de fevereiro, e aí a gente está prosseguindo com a execução da ampliação, da reforma. Nós estamos tentando equalizar dentro das nossas possibilidades para que a gente consiga concluir o passo como a gente realmente pode ser feito. Então, não acredito que nós devemos gastar esse total, porque tem um projeto arquitetônico elaborado e nós vamos fazer conforme realmente nós podemos atingir a disponibilidade da verba. Tá? Então, voltando, o que foi gasto até fevereiro foi 800, acho que 812, se eu não me engano, que foi passado para essa casa quando nos foi feito o questionamento. E nós temos mais este valor, temos mais um dinheiro que a gente já está executando, né, que é essa parte dos vidros, a parte de divisórias e forro. Isso já está, inclusive, empenhado e a gente está em execução. Então, nós temos este valor que foi colocado para a conclusão, né, dos 200 e poucos mil para o ano que vem, mas durante esse ano aqui a gente ainda está executando o restante que está conosco a verba. Tá? Bom, com relação às unidades escolares, esse valor que está colocado, nós temos o dinheiro do QESE, que é onde nós usamos para as reformas escolares, né? Esse dinheiro já é um dinheiro que existe dentro da verba da escola, e nós estamos usando aquele dinheiro para executar as reformas e as outras atividades que podem ser usadas naquela verba. Tá? Então, nós traçamos alguma coisa complementar com aquilo, se necessário for, para que a gente usasse esses 100 e poucos mil reais que está colocado. Mas a nossa intenção é utilizar aquele dinheiro do QESE, onde nós estamos fazendo as reformas, inclusive, eu acho que vale salientar, quando nós pegamos a gestão, nós nos deparamos que não tinha um único prédio da prefeitura que tivesse o AVCB. E nós, então, traçamos todo um cronograma de projetos e depois, em cima da aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiro, fazer a implantação desse AVCB, desse projeto. Hoje, para se ter uma ideia, uma escola, essas maiores que estão acima de 750 metros quadrados, para você implantar todo um AVCB nela, como manda, né, o projeto, ele fica entre 80 e 120 mil reais cada escola. Então, nós estamos tomando cuidado de fazer algumas escolas que já estavam em andamento. Então, os projetos de AVCB, nós vamos terminar todos os prédios da prefeitura, todos, até o final de junho. Até o dia 15 de julho, nós estaremos com todos os projetos concluídos, aguardando implantação. Alguns já saíram, né, conforme o cronograma nosso, já tem alguns, inclusive, que nós já fizemos e já tem o AVCB, tem alguns que nós já fizemos e com a aprovação do AVCB pelo Corpo de Bombeiros já estamos fazendo implantação, e tem outros que já estão aprovados, estão aguardando implantação, e finalmente existe aí dentro do contexto dos prédios, acho que são 20 e poucos prédios que ainda faltam, que estão sendo concluídos os projetos até o dia 15 de julho,
Aí eu acho que leva a liberação pelo Corpo de Bombeiro entre 45 e 60 dias, ou até 90 dias, dependendo do projeto maior, e aí eles ficam prontos para você fazer a implantação. E aí nós vamos estabelecer um cronograma que, logicamente, não vai ser possível, dentro da nossa gestão, terminar todos, mas a parte de projeto e aprovação do bombeiro, todos vão estar prontos. E aí a gente vai fazer um cronograma de execução que vai pegar a nossa gestão e vai entrar na gestão seguinte depois para poder concluir. Então, são projetos realmente que... e as escolas, a gente tem a maioria com maior... a parte de construção de mais de 750 metros quadrados. Então, a gente vai deparar com todas as escolas, ou na maior quantidade delas, em torno de investimento de 80 a 120 mil reais para a execução. Ok? Eu só queria complementar sobre o passo, dizer o seguinte: nós gostaríamos de ter terminado já o passo. Veio para essa Casa de Leis, durante o ano passado e este ano, vários pedidos de suplementação de orçamento, que o valor é até superior ao valor já gasto. Só que, como o próprio Marcos falou, a arrecadação, a receita é um grande mistério nesse país, porque às vezes sobe e desce, e a gente tinha prioridades a ser alcançado. Uma das prioridades que a gente teve o ano passado foi de fechar o ano sem nenhuma criança fora da escola, e a gente optou em terminar as escolas, terminar as 4 salas. Aqui quero agradecer à Câmara Municipal, que foi parceira até no término das 4 salas de aula da escola que estava ali, precisava pôr as crianças, então nós tínhamos um pacto, vamos pôr todas as crianças de Paraguaçu dentro da escola. Então, entre terminar o passo e terminar as escolas, a creche que estava faltando, terminar as 4 salas de aula em parceria até com a Câmara, que devolveu, no final do ano, o valor não gasto, que serviu para terminar as 4 salas, a gente optou em terminar as escolas e as creches, e estamos fazendo o passo municipal conforme a situação nos dá. Ela está num espaço mais lento de construção. Por quê? O mês de maio mesmo, a arrecadação municipal foi de 2 milhões menor. Então, você é obrigado a cobrir essa diminuição da arrecadação com dinheiro do Tesouro, às vezes. E entre cobrir os gastos que você tem e a obra, você segura a obra e cobre as contas com seus devedores. Então, a gente optou, vamos pôr 200 mil, porque se não der para terminar esse ano, você tem alguma verba lançada na LDO para dar continuidade à obra. Mas a gente não está parado, a gente está tentando buscar agora via Estado alguma emenda para conseguir terminar esse prédio com alguma emenda. Se vai ser possível, a gente sabe, porque o próprio Estado também está numa dificuldade também bem grande sobre o seu orçamento. Só retomando, eu acho que você, né, Bini, e a Neide tem visitado as escolas, né, e são testemunhas que nós estamos procurando fazer reformas, onde nós estamos detectando, o pessoal da engenharia tem visitado também conosco, em detrimento que nós pedimos para a Secretaria de Educação. A Elza, com as diretoras, estão municiando-nos dos problemas que existem nas escolas, e a nossa preocupação realmente é fazer, pelo menos, as coisas essenciais, prioritárias em cada escola, para que a gente deixe cada escola em condição realmente de uso de uma forma mais apropriada. Então, a nossa preocupação com relação à parte dos AVCBs é principalmente nessas escolas onde o investimento para a implantação é maior, a nossa preocupação é pelo menos deixar inicialmente aquela parte com corrimão, com extintor, com placas de sinalização, né, de saídas, caso seja necessário. Então, essas coisas nós vamos deixar pronto, caso não consigamos concluir todas as unidades, que isso realmente não vai ser possível, mas essas partes que seriam primordiais para a escola está em condição de, em caso de segurança, né, não ter problema, isso nós vamos deixar pronto. Mais alguma pergunta? Nada? Vereadora Neide.
Boa tarde a todos. Sou a vereadora Neide. Gostaria de saber, vocês têm uma previsão de término do teatro para esse ano ainda? Sim. Esse ano, o Cine Teatro ele deve entrar em operação. Só complementando, passou pela Câmara um projeto de um valor de 150 mil, cento e poucos mil, é tanta coisa que passa. E esse valor vai terminar toda a parte da pintura, a frente, toda a situação. Já fizemos o levantamento de equipamento para o Cine. Precisariam de mais 300 e poucos mil reais, que já estamos quase com ela acertada. Tá? Então, o teatro praticamente estará pronto para funcionamento e o Cine depende desse valor para equipamento, porque hoje não funciona nenhum cinema, hoje 4K, com todos aqueles equipamentos modernos de projeção. Então, teria que ter uma necessidade de adquirir esses equipamentos. Mas proposta, está pronto este ano, o Cine Teatro um pouco mais rápido, já a parte Cine depende desses equipamentos serem adquiridos para poder funcionar, mas está no programa para terminar esse ano. Boa tarde a todos, vereador Josimar. Eu quero fazer uma pergunta que foi alvo de bastante debate dentro dessa Casa de Leis, inclusive até com a própria Prefeitura, em relação ao cemitério. Há alguma projeção para a construção de um novo cemitério, tendo em vista que o que nós temos já está ficando praticamente sem espaço para poder enterrar os entes queridos? A Prefeitura, eu sei que tem preocupação nisso, mas há algo de concreto já para que possa, um novo local para que possa ser feito um novo cemitério? Boa pergunta. Essa é uma pergunta boa. A gente já discutiu realmente o assunto por umas 3 ocasiões. Há uma legislação pertinente do assunto, que não é tão simples hoje, por questões de lençóis freáticos, por questões da CETESB, de você ter concessão de abertura de um cemitério. Hoje existem projetos horizontais, verticais, dessas situações que a gente está estudando. Na verdade, está com a Secretaria, a gente fala ainda da diretoria, mas está com a Secretaria de Meio Ambiente, que está buscando as ideias. Nós temos, dentro do município, temos dos patrimônios, né, que tem algumas áreas que têm essas situações de autorização para ser revitalizado e utilizado. Então, está sendo estudado essas opções, porque realmente o que nós temos aqui no Central praticamente está quase que todo ocupado. Então, o que a gente foi ver hoje, área para desapropriar e construir, não se consegue autorizações. Tá? Existem projetos caríssimos que a gente foi ver, que são aqueles que são prédios de construção por caixas e tal. Não sei se Paraguaçu comportaria algo nesse sentido. Então, a outra opção que a gente está vendo são os que existem nos patrimônios e que estão, de uma certa forma, hoje, em situações, vamos dizer assim, não condições de uso, mas precisando de revitalização, que é o que o Departamento de Meio Ambiente está fazendo o estudo para poder fazer a utilização dessas áreas que já estão iniciados. Tá? Mas é um caso bem difícil e parece simples, mas é algo complicado para ser feito. É a mesma coisa do tratamento do lixo, né, que a gente tanto está discutindo também, de fazer um aterro através de um consórcio, bate numa discussão ambiental bem grande. Bom, tem mais 2 perguntas a ser feitas. Inclusive, o vereador Vitor Bini aqui lembrou, ele até esqueceu, em relação ao novo distrito industrial e também sobre a expansão lá urbana do loteamento Rancho Alegre. Bom, com relação ao distrito industrial, nós estamos tomando as providências para restabelecer, primeiramente, nesse primeiro distrito, as unidades, né, os lotes que foram entregues
e que não estão sendo usados ou usados indevidamente. Então, parece ser uma coisa simples, mas juridicamente nós já estamos movimentando e tem alguns lotes desses, algumas unidades que realmente devem ser retomadas pela prefeitura para depois ser repassado às outras pessoas ou empresas que já estão nos solicitando. Hoje acho que já existe aí por volta de 12, 13 ou 14 aí, empresas que já se prontificaram, que gostariam de ter um terreno para poder se construir. Então, a gente está tentando viabilizar o mais rápido possível a retomada dessas áreas para poder destinar depois, né, para quem está solicitando. Após isso, realmente a gente já tínhamos até conversado, o Vitor já, numa oportunidade, nós já tivemos essa conversa, e realmente a gente está verificando áreas onde realmente possa ter a possibilidade da prefeitura poder estar adquirindo e depois estar destinando, né, para um distrito industrial. Isso nós vamos, primeiramente, dentro das prioridades nossas, é retomar aquilo ali e destinar a quem está interessado. E aí depois a gente vai tomar essa segunda fase, que seria essa nova área. Né? A outra pergunta sua, do Rancho Alegre. Você sabe do loteamento do Rancho? Esse daí inicialmente eu não vou me colocar, porque eu não estou bem ao par do assunto para te colocar alguma coisa e falar alguma bobagem aqui. Então, eu pediria que nós vamos tomar esse assunto e aí, em seguida, a gente reporta para vocês, ok? Mais algum questionamento? Alguma pergunta? Vereador Paraná. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma relacionada à infraestrutura. Ontem foi aprovado um projeto aqui nessa casa e a gente precisa saber a respeito se existe, dentro da lei, algo que contempla melhorias na drenagem das águas pluviais do nosso município. E a segunda pergunta seria relacionado ao esporte. Como é de tradição no nosso município, então existe um evento que era feito, né, nos anos anteriores, em relação ao varzeano. E gostaria também de saber se existe também recurso disponibilizado dentro da LDO para atender, né, o evento aí do futebol. Olha, quanto à questão da drenagem, dentro do departamento de obras, a gente tem uma atividade que, na montagem da LOA, na proposta orçamentária em agosto, ele vai constar lá entre obras e instalação um valor dentro dos R$ 8.698.000 que está lançado para o departamento de obras. Parte desse valor depois na LOA vai ser destinado à parte de obras, que envolveria a parte de drenagem e toda essa área para poder trabalhar nesse sentido, tá? Então, agora a diretriz está colocando entre o departamento de obra 8.698.000. Então, na montagem da LOA, aí sim, vem detalhado para essa casa de leis aí a parte de quanto que vai para drenagem, quanto que vai para recap, quanto que vai para tapa-buraco, quanto que vai para vencimento, e toda essa parte vem mais detalhada depois. Então, estaria ali, sim, detalhado. Mesma situação da questão do campeonato de futebol. Na hora da Secretaria de Esporte, que tem aqui 1.136.000, ela vai trabalhar também dentro da atividade o quanto ela vai destinar para cada um dos seus eventos, das suas ações, que vai realizar no exercício 2020 com valores. Aí que ela vai estar distribuindo o quanto iria para cada área,
sendo dos recursos do próprio estadual e federal, né? Porque cada um, quando é federal e do Estado, muitos deles já vêm casados, né? Ele já vem próprio dizendo, esse tal recurso é para tal ação, esse é para tal finalidade. Então, a LOA, que vai ser montada através agora da Lei de Diretrizes da LDO, que vai acabar dizendo todas as atividades a serem atendidas. Paraná, só aproveitando, nós, como a gente também está engajado no esporte aí, nós inclusive conversamos com a Elza, com o Enes, né, que é o diretor dela relativo à parte de esportes, não só essa parte do futebol, mas a gente mostrou, e eu acho que é isso também o pensamento deles, que já está sendo traçado. Eu acho que dentro da próximo orçamento, eles já estão estudando essa parte do futebol, também a parte dos campeonatos de truco, de bote, que vai envolver as vilas, trazer isso para fazendo as classificatórias e trazendo as finais para o centro. Então, eles já estão se movimentando para fazer todos esses campeonatos se movimentarem, tá? Que a gente estava vendo que gira em torno de truco, bote, malha. Então, tem alguns outros esportes que até então a gente está vendo que não estava sendo praticado, que fosse feita essa movimentação para o próximo ano. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou aproveitar, estava conversando com o Almir aqui em off aqui, mas como é um assunto de relevância, sobre, Almir, né, o Rosolém também, se alguém puder responder, sobre o contingenciamento de verbas aí do governo federal. Existe alguma probabilidade, né, reflexiva aí no orçamento municipal, né, esse contingenciamento corre algum risco de ser trazido prejuízos ao funcionalismo público, à máquina? Olha, a gente sabe, e não é política, a gente sabe que o país, numa transição de governo, as mudanças, as metas, as ações são mudadas. Tá? O atual governo, ele vem tentando enfrentar as situações e vem contingenciando. A gente viu na educação, esses tempos atrás, repercutiu muito, está tendo algumas manifestações, um corte de 5, poucos bilhões. E ele vem cortando repasses para a universidade, e vem citando, em alguns momentos, e não se concretizou, mas vem, no mês de maio, já teve um pouco a diminuição de despesas do corte no Fundeb. O Fundeb é uma verba específica da educação ligado aos professores, à manutenção da educação. E se desses 5 bi, parte for do corte, 30% do Fundeb, é óbvio que vai trazer uma grande dificuldade, não só para o município de Paraguaçu, mas para todos os municípios, na questão do pagamento, no final do exercício desse ano, aos professores. Que todos os municípios utilizam o Fundeb lá no final para pagar o 13º, o salário e algumas coisas. Então, com a lei aprovada do congelamento do orçamento da União por 20 e poucos anos, toda vez que o governo ele dá alguma coisa para alguém, como foi dado o refis aos grandes agricultores ou aos empresários na área industrial, ele tem que contingenciar o seu caixa em alguma situação. Alguém paga a conta. Então, ele não pode gastar mais do que ele gastou no ano anterior, fora a arrecadação sobre a inflação, a correção da inflação. Ele não pode. Então, se ele dá algo para alguém, ele corta em algum lugar. E, às vezes, é mais fácil ele cortar lá no município, porque corta no FPM, corta no Fundo de Participação, corta no Fundeb, corta coisa. Então, os municípios, através da Confederação Nacional dos Municípios, têm lutado, têm brigado. Ele já disse que vai recuar em algumas situações ou outras. Então, é uma caixinha de surpresa diária. Cada vez que chega o recurso, a gente vai lá e olha, o Paiva está ali, o tesoureiro, ele acompanha 20 mil a menos.
80 mil a menos. O repasse de amanhã, por exemplo, que a gente utilizava até para fazer o repasse da Câmara, que dava e sobrava um pouquinho, o que vem amanhã, está lá no site da transparência, vem 330, né, Paiva? Não cobre os 357 que repassa para a Câmara. Quer dizer, as coisas estão ficando difíceis, então vai complicando. Então, de agora ao final do ano, a gente tem que ter muito pé no chão e entender, né? O que vai ocorrer, quais os cortes, o que vai acontecer. Então, é uma pergunta pertinente, mas complicada até de responder, tá? Porque o país está passando por um momento de tem que ter a reforma. É claro, se não tivermos reformas e continuar como está, a situação, a tendência fica complicada. E essa reforma da Previdência, nós gostemos ou não gostemos, ela tem que ocorrer e tem que incluir os estados e os municípios. Porque a gente pode ver na proposta da LDO, numa página dela, demonstra a gente não estaremos vivos, acredito que eu não estarei em 2085, é isso, pai? Tem um negativo de 118 milhões. Então, se não fizermos nada para trabalhar a estrutura da Previdência, e seja municipal, estadual, federal, vai chegar um momento em que os municípios não farão para arrecadar, para cobrir o funcionalismo. Vai ficar impossível. Hoje, a hora que você monta uma LDO, e você fica ali louco, porque é necessário fazer investimento em obra, é necessário fazer investimento em equipamentos, para dar condições de trabalho. Quando a gente viu no filme ali, o menino lá numa unidade de saúde quebrada, sem material, sem condições de atendimento, é algo que a gente quer buscar isso, mas você, quando tira salários, tira os contratos, não sobra investimento. Se você não tiver uma Câmara parceira, que junto com os seus representantes no Estado, junto com os representantes em Brasília, se você não tiver acesso a buscar os contratos, os convênios, você não faz. Porque se depender, nós ainda aqui em Paraguaçu, vou ser franco com vocês, o ano passado fizemos uma reforma ampla no Código Tributário, que foi discutido por essa casa, aprovado, que agora nós vamos pôr em prática, deve melhorar a arrecadação tributária do recurso próprio para os próximos governos, não é para esse governo que está aqui hoje, mas para os próximos 3, 4 anos começará a dar fruto do recurso próprio, mas nós tivemos a coragem de mandar para casa, e a casa teve a coragem de aprovar, que é um código mais moderno, que tributa as pessoas que devem e têm que pagar, mas será para os próximos, porque ela tem um período de adaptação, tem um período de necessidade, mas se não fizermos isso também, não teremos recursos novos. Júnior, permite? Claro, fica à vontade. Tá. Eu acho que essa colocação do Almir, ela foi pertinente. Agora, assim, deixando claro que nós estamos acompanhando passo a passo o que vem acontecendo, essa diminuição de receitas, porém, nós estamos tomando todo o cuidado para que façamos os remanejamentos dentro das nossas despesas daquilo que a gente tem a preocupação de não deixar o funcionalismo sem recebimento. Então, isso nós vamos envidar todos os esforços para poder, se necessário for, remanejar despesas, tirar ou parar com algumas outras despesas para isso não acontecer. Isso realmente, não vamos falar assim, podem ficar tranquilo, é 100%, isso nós não vamos dar toda essa certeza, mas que nós vamos fazer e envidar todos os esforços, isso pode ter certeza que vai acontecer. Tá? Nós vamos deixar, e a prioridade realmente é honrar os compromissos de salários para que todos que trabalham não fiquem sem a sua remuneração no final do mês. E talvez seja até surpresa, só para terminar, que quem está vendo a LDO, que foi encaminhado no projeto de lei 021, e até o Serginho me ligou outro dia, né, Serginho? E a gente está falando, qual é o valor que está o orçamento esse ano? Está em 148. Qual o valor da LDO do ano que vem? 148. Estou falando do município, não estou falando somando a Previdência e somando a Câmara. É o mesmo valor. Mas o que vai subir folha, vai ter que ter reposição, vai ter que ser... Mas é uma LDO com o pé no chão. Se a arrecadação melhorar, se conseguirmos dinheiro novo, contando com a Casa de Leis,
mandaremos o projeto para casa e suplementaremos o orçamento com a receita extra. Romir, nessa esteira aí de raciocínio de vocês, então nós estamos vendo que o bônus que é pago para os professores, então ele tem uma vida curta, então, porque foi um projeto que foi feito lá atrás, quando o Fundeb foi lançado, e a gente tinha naquela época uma saúde financeira boa, né? Não tinha tantos compromissos com a educação. E hoje nós estamos vendo outros tempos e a quantidade de problemas aumentaram e ainda tem esse bônus que os professores recebem, o governo do Estado paga também, e que, pelo que você está falando aí, quase que não tem orçamento para esse pagamento do bônus. Você acha que ele tem ainda uma vida longa ou curta? O bônus... Só rapidinho, só para perguntar rapidinho, concluindo a lógica da Neide aqui, só para vocês responderem para nós, eu não cheguei a ver isso na LDO. Está previsto a reformulação do quadro de diretoria para a secretaria já, ou ainda não? Está. Uma boa pergunta. Não, pode falar. Porque a reforma administrativa, eu só me antecipei a ele, porque a reforma administrativa está na nossa área, né? Quando nós enviamos, nós retiramos para acertar as inconsistências. Essa reforma ela está assim praticamente pronta. Eu falo praticamente porque nós tínhamos um acerto onde a gente iria colocar, inclusive, alguns acertos de salários, em termos de referência para alguns cargos, porque nós fizemos uma pesquisa, essa pesquisa regional, em termos de prefeituras, tudo, então nós tínhamos uma proposição a ser dada dentro da reforma. Só que aí aconteceram aquele processo do sindicato, com aquelas questões acho que 0597 lá, que foi feito, e isso nos fez tomar uma certa precaução, tivemos que segurar para entender todo o impacto que isso vai estar acontecendo agora, para a gente também não fazer alguma coisa de acertar, além deste processo, acertar toda essa parte dentro da reforma e depois deixar a prefeitura complicada com o pagamento de salário. Então, isso a gente tomou a precaução de segurar para poder entender dentro desses 2, 3 meses como é que vai ser atuada, para a gente voltar a dar entrada na reforma administrativa. E dentro disso está a mudança de diretoria para secretarias. Isso vai ser colocado ainda dentro desse ano. Tá? O Almir quer responder a pergunta dela, depois eu complemento aqui. Olha, eu vou ser franco para você. O bônus é uma lei municipal, tá? Que ela não atinge só os professores, ela atinge toda a Secretaria de Educação, desde a área administrativa até o oficial do magistério. Os municípios, com o passar dos anos, eles se adaptaram à lei do Fundeb. Hoje, praticamente, Paraguaçu, fazendo uma gestão do recurso do Fundeb, ele gasta 98%, 99%, se não gastar 100% do valor que vem. Então, não sobra mais recurso de Fundeb para fazer o rateio junto ao corpo, ao magistério. Não sobra. Hoje, o bônus, ele na sua totalidade, quando pago em março, pelo que está na lei municipal, pago todo com recurso próprio. Hoje, o bônus é recurso próprio. E se mantido for como está ainda, a lei está, e a lei só se revoga através de um outro projeto de lei que tramite, será pago em março, através de recurso próprio, porque se você fizer o acompanhamento que a gente tem do uso do Fundeb, ele está sendo utilizado praticamente o que chega, o que é trabalhado junto à folha, o salário, não tem mais problema de como utilizar. Hoje os municípios se adaptaram, se prepararam e sabem como utilizar o recurso do Fundeb sem haver
sobra como haviam no passado, né? No passado havia sobra, hoje, se bobear, falta. Inclusive, essa é uma das verbas do governo federal que também tem diminuído no repasse, que a gente vem acompanhando mês a mês. Agora, isso que você colocou, né, Neide, nós já estamos fazendo algum estudo, nós vamos ter que criar alternativas, tá? E essas alternativas a gente vai estar trabalhando e talvez depois estar dialogando com a casa aqui para a gente trocar essas ideias, para a gente criar alguma coisa que realmente seja satisfatória para poder continuar esse bônus, né? Então, nós temos algumas ideias que depois a gente vai estar trocando com vocês. E a questão do Fundeb deixa claro que no momento da discussão pertinente não será só Paraguaçu, ele será de uma forma nacional, porque não é um problema que vai afligir só o município de Paraguaçu, ele é nacional. Tá? Claro, vice-prefeito. Só fazer uma colocação assim da preocupação da gestão, né? O Almir e toda a equipe têm trabalhado em cima da lei da responsabilidade fiscal. Então, hoje é muito mais complicado, você tem que trabalhar bem correto, porque tem as sanções. Anos atrás não tinha essa regulamentação. E na questão que o Vitor perguntou sobre Josimar, sobre distrito, a prefeita ela tem essa preocupação. Nós temos muitas prioridades, e uma delas é a questão do desenvolvimento econômico do município. Ela teve visitando algumas áreas do município que não está em uso, para poder ver a possibilidade de dar uso a essas áreas. Tem de 8 a 12 pedidos de empresas. Então, tem olhado sim com esses olhos, mas tem uma parte burocrática, jurídica que tem que ser vista, que o Marcos colocou bem, mas não está assim, sem trabalhar essa área também. É uma preocupação muito grande, mas estamos trabalhando sim. Eu também sinto no poder público que temos que passar por todos esses trâmites. É mais demorado, mas acredito que vamos conseguir alcançar esses objetivos também. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? O senhor quer falar sobre... com a palavra, o subtenente Jules, fica à vontade. Boa tarde a todos os integrantes da mesa. Boa tarde a todos que estão presentes nessa Câmara dos Vereadores. É um privilégio estar aqui nesse dia e deixar sempre à disposição o TG, tá, em nome da sociedade, sempre à disposição para o que for necessário a gente puder participar, estamos juntos. Aproveitando aqui as palavras do vereador Vitor Bini, que ele falou sobre a estrutura das escolas, e é um foco meu, desde que eu cheguei aqui em Paraguaçu, levar o tiro de guerra como voltado para a missão institucional do tiro de guerra, que é a formação de reservistas de segunda categoria. Nesse contexto, o tiro de guerra se enquadra como uma escola, como assim é chamada, escola de civismo na cidade. E nesse sentido, nós podemos visualizar, né, em loco, que o tiro de guerra necessita de grandes melhorias. O que era necessário, ou o que era conveniente, ou que cabia para o tiro de guerra alguns anos atrás, hoje em dia não suporta mais. Então, aquilo que o tiro de guerra precisava para cumprir a sua missão institucional, alguns anos atrás, hoje está praticamente arcaico. Então, até aproveito a oportunidade para convidar o poder público, convidar os vereadores, nos visitem, olhem as nossas instalações, olhem o nosso forro, nossa sala de instrução,
olham o nosso corpo da guarda, os nossos atiradores de tiro de serviço. Agradeço a visita lá do nosso vice-prefeito, que foi lá, verificou em loco. Entre outras, tantas necessidades que temos lá para podermos dar uma formação adequada para os nossos atiradores. O tiro de guerra é um resultado para a sociedade a longo prazo. Todos sabem disso, né? Então, por aqui, inclusive por aqui já passaram, temos aqui antigos atiradores, como o nosso vice-prefeito, acredito que o senhor também. Então, o tiro de guerra é isso, é retorno para a sociedade a longo prazo. E eu acredito que se nós conseguirmos inserir certas melhorias estruturais no tiro de guerra, a formação será melhor, o resultado para a sociedade será melhor, e temos certeza que de lá sairão grandes homens, assim como já saíram, mas se nós não investirmos, a probabilidade disso acontecer com maior eficácia é menor. Então, entre tantas obras que nós temos necessidade lá, eu cito a nossa quadra, a cobertura da nossa quadra, que a nossa quadra ela é de extrema necessidade, porque nós não temos um local coberto para nossas instruções, não temos um local coberto para atividade física. Isso eu estou falando só na atividade do tiro de guerra, que pode ser um local que também pode ser utilizado pela sociedade, já que a estrutura toda lá é da prefeitura, né? É municipal. Temos o termo de cooperação, onde está sob a administração militar, mas a estrutura é da prefeitura. Então, se houver uma cobertura naquela quadra, ela pode ser também utilizada pela sociedade, por escolas, enfim, por outras agremiações. Então, a minha solicitação aqui é que, se for possível, seja incluída essa cobertura da quadra, que é o que nós mais temos necessidade hoje de obra, assim, digamos assim, para o TG de grande porte. Logicamente que precisamos de tantas outras obras de menor porte, mas a quadra seria algo assim que salta aos olhos a nossas necessidades. Tá bom, vereador? Eu agradeço a todos, mais uma vez, a oportunidade de poder participar dessa audiência. Muito obrigado. Só uma pergunta rápida. O senhor já chegou a orçar qual é o valor para nós conseguirmos fazer a emenda da recobertura da quadra? Sim, vereador, já fizemos o orçamento, em torno de R$80 mil. Fica aqui, subtenente, meu comprometimento, assim como acho que outros vereadores, das emendas impositivas nossas, a gente vai destinar parte dela ao tiro de guerra. Já fica meu compromisso aqui com o senhor. Tá? Aí vai caber a prefeito o cumprimento dessa emenda, né? A execução. Tá, mas já fica aqui, já meu comprometimento com o tiro de guerra, já fui porta-bandeira do tiro de guerra em 99. Então, fica aqui, já fica meu comprometimento. Se Deus quiser, então, na próxima emenda, o pagamento das emendas, já vai ser coberta a quadra. Tá bom? Vereador Júnior, presidente da comissão, permite só, eu também quero aqui deixar registrado também que me comprometo com uma parte da minha emenda positiva destinar ao tiro de guerra para esta cobertura da quadra. Como os colegas já fizeram para a quadra, a minha eu vou destinar para a sala de instrução, então, Sub. Está feito o compromisso. Já fica aqui um compromisso, já. A minha emenda do vereador Josimar, a parte que a gente pode, já é suficiente pelo valor orçado aí. Tá? Aí, torcer para a prefeita municipal, né, pagar essa emenda impositiva. Mas a gente vai encaminhar, tá bom? Alguém tem mais algum questionamento? Alguma pergunta? Os nobres que compõem a mesa têm algum recado para finalizar? Quer deixar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom, eu quero agradecer ao convite. Eu acho que é dessa forma democrática que se constrói, né, um orçamento. Tá? Às vezes não é a coisa mais interessante de discutir, né? A gente vai falar de orçamento na vida, em casa, com a esposa, alguma coisa, eles fogem, todo mundo foge. Ninguém quer discutir número. Mas é o necessário para que a gente possa ter
tem o outro lado, que é a entrega de uma obra, que é a satisfação do final do mês de cumprir com as obrigações, né? Então, é uma peça importante a ser discutida. Eu quero agradecer, no meu nome, em nome do Silvio, que trabalha a montagem, planejamento, em nome do Paiva, que está ali o dia a dia trabalhando conosco, e do Marcos no planejamento, essa parceria que a Câmara, por mais que haja o debate político, e a gente não foge aqui dessa discussão, acho também importante, tem sido parceira, sim, em todos os projetos para casa que nós encaminhamos. Pode ter suas rusgas, pode ter seus debates, mas tem sempre tendo uma parceria de aprovação aos projetos. Então, meu agradecimento por esse momento que nos foi dado. Bom, em nome da prefeita aqui, avisei a ela que eu estaria aqui, ela pediu para estar agradecendo e valorizando sempre a casa, agradecendo pelo apoio que está tendo também, e vocês assim estão realmente em conjunto trabalhando pela cidade, pela população. Então é só reforçar e agradecer, e a gente está acompanhando de perto, e parabéns ao trabalho aí, Júnior. Bom, para finalizar, então, gostaria de agradecer a presença de cada um, Silvio, Paulo, que está aqui da Prefeitura, aos vereadores aqui presentes, a São Capitu, que sempre está com a gente, ao pessoal da imprensa da Prefeitura, o William, né, obrigado pela presença aí, aos atiradores, que eu tive a honra já de servir também essa farda, gloriosa farda, né, fui porta-bandeira em 99, estou velhinho já. E vocês... E por agora parece sofrimento acordar de mais cedo, tal, mas depois vocês vão sentir falta, que eu sinto muita falta dos amigos. Então, finalizando, agradeço a presença de cada um e dou por encerrada essa audiência pública. Obrigado.